Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Sou a professora Elkiane, com componente curricular Matemática. Vídeo 15 que nós vamos apresentar agora, falando sobre ângulos opostos pelo vértice. Duas retas concorrentes formam quantos? 4 ângulos. Está aqui a representação do ângulo, onde nós temos aqui 4 ângulos. Analisados 2 a 2, é possível notar que esses ângulos ou estão lado a lado, como estão aqui, você está vendo a representação, lado a lado, ou só possui um único ponto em comum. Está aqui porque duas retas que se cruzam e que se formam um ponto em comum, em que também é o ponto de encontro dessas duas retas. Quando dois ângulos possuem esta última característica, que é o encontro de duas retas que formam um ponto em comum, são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semi-retas opostas ao lado do outro. Vamos observar aqui a figura. Então, são duas retas, quando os lados de um deles são opostos. São opostos, as semi-retas são opostas ao lado do outro. Nós temos aqui uma semi-reta, outra semi-reta, que no caso é o lado A, o lado B, o lado C e o lado D. Então, eles são opostos pelo vértice. Os ângulos AOB, que aqui está aqui o ângulo AOB e o COD têm o mesmo vértice, que é o ponto O. E as semi-retas OA e OB, lados do ângulo AOB, no caso, OA e OB, referentes a quem? Ao ângulo AOB, são opostos, respectivamente, às semi-retas OC, OD, ao lado quem? COD. Propriedades. Ângulos adjacentes são suplementares. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Isto é, possuem as medidas iguais. Observe os ângulos. Nós temos aqui o ângulo alfa, beta e gama, onde está representado na figura. Se alfa, beta e gama são medidas dos ângulos em questão, as somas de alfa mais beta e beta mais gama são iguais a 180, porque os respectivos ângulos são adjacentes. Assim, podemos escrever. Alfa mais beta é igual a 180. E beta mais gama são iguais a 180. Por quê? Porque os ângulos opostos pelos vértices, eles têm o mesmo valor. O valor que é de um lado é o mesmo valor do outro. Então, a partir daí, das duas igualdades acima, podemos escrever o seguinte, que 180 é igual a 180. Então, alfa mais beta é igual a quem? A beta mais gama. Como alfa e beta são iguais, podemos dizer que ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Temos aqui um exemplo que nós vamos fazer a representação através de números. Então, exemplo. Primeiro, qual a medida do ângulo na figura a seguir? Nós temos aqui alfa e gama, que tem o mesmo valor, e beta. Temos aqui que é o valor 50. Então, o valor de beta vai ser igual a quanto? Se eles são opostos pelo mesmo vértice e tem o mesmo valor, então beta vai ser igual a 50. Então, esse eu já sei que é igual a 50. Observe-se que o ângulo beta é oposto pelo vértice ao ângulo 50. Logo, beta é igual a 50.
Como alfa e beta são opostos pelo vértice, também possuem medidas iguais. Para descobrir a medida de um deles, basta se lembrar da primeira propriedade, que alfa e beta são adjacentes a 50. Por isso, se 50 mais alfa é igual a 180, então eu permaneço com quem? Com alfa e vou igualar. O 180 já está no segundo membro, então ele permanece. Então, 180. O 50 está positivo no primeiro membro, que é antes da igualdade. Se ele passar para depois da igualdade, ele vai passar para o segundo membro, trocando-se o sinal. No caso aqui, é positivo, vem para o outro membro com o sinal negativo. Então, 180 menos 50 é igual. A alfa vai ser igual a quanto? A 130. Então, aqui, na representação, beta está com o valor de quem? 50, porque são opostos pelos vértices. Já que alfa vai ser quanto? 130. Então, gama também vai ser igual a 130, que no caso, somando-se os valores, vai dar igual a 180 graus. Muito obrigada pela atenção de vocês e acredito que vocês vão fazer as atividades que o livro didático possui e fazendo essas atividades vocês vão aprender muito. Então, até logo!